Graças a Deus, irmãos e irmãs, nós estamos aqui para o nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Nós estamos comentando sobre a contemporaneidade do apóstolo Paulo e a sua relevância para nós. Estamos utilizando o livro organizado pelo pastor Rega, também Estélio Rega, Lourei Estélio Rega, que é muito abrangente sobre a teologia de Paulo. É um ano que Deus vai nos permitir andar juntos pensando esse assunto. Então já foi a primeira aula, agora a segunda, tá bom? A seguir, hoje, alistaremos alguns aspectos da contemporaneidade de Paulo que julgamos mais importantes. Então, algumas coisas que o pastor Exaltino fala sobre a teologia de Paulo. O primeiro aspecto contemporâneo de Paulo, e o mais forte que se deve enfatizar e talvez até resgatar, é o seu conceito de igreja. O que é que o apóstolo Paulo pensa sobre a igreja, crê sobre a igreja e ensina sobre a igreja? O termo hoje se aplica cada vez mais a um edifício ou a um sistema eclesiológico, por vezes em empreendimentos meramente humanos, chamados de igreja, por assim se intitularem, não resistirão a uma análise mais criteriosa. Então nós vivemos o tempo em que a palavra igreja está muito popularizada, muito mesmo. E o que é que nós entendemos por igreja? Primeiro, prédio. Entendemos que um prédio é uma igreja. Onde tem um prédio com uma designação igreja, ali é a igreja. Isto até seria verdade, mas não é totalmente verdade. Não é totalmente verdade. O prédio que a gente chama de igreja é uma metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem onde você pega o conteúdo pelo continente, quer dizer, o que está dentro por aquilo que está fora. Então, o que está fora? O templo. O que está dentro? As pessoas que estão dentro do templo. Então, esse lado de fora que a gente chama de igreja, ele é o conteúdo, ele é o continente. Continente é aquele que vai conter, conteúdo somos nós. Então, nós pegamos o conteúdo que é a igreja, nós, pessoas, pelo continente que é o espaço físico, igreja. Chamamos de igreja o prédio. Então é verdade, mas não é totalmente verdade. O que mais que a gente chama de igreja? A gente chama o movimento religioso cristão de igreja. Então a totalidade de cristãos no mundo inteiro nós chamamos de igreja, que é o nosso movimento religioso. Quem mais que a gente chama de igreja? A gente chama o membro de igreja. Você é a igreja, onde quer que você esteja, você é a igreja do Senhor. Também é uma figura de linguagem chamada sinédoque. Então a primeira figura de linguagem que eu falei chama-se metonímia. Metonímia, que é o continente pelo conteúdo, ou o conteúdo pelo continente. E o outro é sinédoque, a parte pelo todo. Então, quando eu digo o presbítero Rafael é a igreja, ele é a parte. Ele é a parte. Então, ele é a parte que representa o todo. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: eu penso igreja assim, igreja denominação, igreja templo físico, igreja movimento religioso, igreja membro da igreja, mas nós estamos fazendo um curso de especialização em teologia paulina. Quero saber, é isso que o apóstolo Paulo pensava por igreja também? É isso que foi revelado a ele, é isso que ele acreditava, é isso que ele ensinava. E olha que ele escreveu 48% do Novo Testamento. Quer dizer, dá para nós vasculharmos as 13 cartas de Paulo para saber se é isso mesmo que é a igreja, de acordo com Paulo. E nós temos que, inclusive, de acordo com o pastor Exaltino, que foi pastor da Igreja Batista, resgatar o conceito paulino de igreja. Resgatar, trazer de volta. Por quê? Nós acreditamos que ele estava sob inspiração de Jesus, inspiração do Espírito Santo. Pelo menos um conceito de igreja normativo está na cabeça do Espírito Santo, ou na boca do Espírito Santo. Normativo. Isso aqui é igreja. Para o Espírito Santo, igreja é isso. Se você aceita que o apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo 13 cartas, sempre direcionadas às igrejas, ou aos pastores das igrejas, ou a crentes nas igrejas, se ele escreveu as 13 cartas e inspirado pelo Espírito Santo, pelo menos você vai aceitar o seguinte: tem uma igreja na cabeça do Espírito Santo, um modelo de igreja que o Espírito de Deus
assiste na terra, habita nessa igreja, fala nesta igreja, inspira esta igreja e a conserva, e a orienta, e a corrige, inclusive. Essa é a igreja de Jesus Cristo, a igreja onde o Espírito Santo tem voz ativa, presença real e autoridade para falar sobre o assunto. O que fez o Espírito de Deus? Inspirou Paulo. Paulo escreveu as suas 13 cartas, falou sobre eclesiologia. Então vamos lá, o que seria aquela igreja para o apóstolo Paulo? Após nós discutirmos a semântica de eclésia, tendo como base o pensamento paulino, Schmidt assim se expressou. Schmidt é um teólogo. Bem, o que ele disse? Mas seja como for, uma coisa é clara: a igreja, como corpo de Cristo, não é mera sociedade de homens. Partindo de pressupostos sociológicos, não é possível compreender o que significa ou quer significar a Assembleia de Deus em Cristo. Existe uma ciência humana chamada sociologia. Ela vai estudar as estruturas das sociedades. O que é essa sociedade, como que ela surgiu, como que ela se desenvolve, como que ela se representa. Isso aí é a sociologia. Então a sociologia ela vai fazer uma análise histórica da igreja, a igreja como um fenômeno histórico, físico, contemporâneo, a igreja. Mas ela vai fazer uma análise humana ou humanista da igreja. É o movimento de homens. São os homens que edificaram a igreja, construíram a igreja, mudaram a igreja, destruíram a igreja, reconstruíram a igreja, reformularam a igreja, sempre humano. Aí o pastor Isaltino fala, mas se você tiver uma visão apenas antropológica da igreja, apenas humanista da igreja, você nunca vai chegar no conceito real do que vem a ser. É algo mais. Então ele coloca para a gente aqui, que a igreja como corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, tá vendo? O ponto decisivo é a comunhão com Cristo. Para ser igreja, precisamos do fundamento. Aí o apóstolo Paulo fala, na carta aos Coríntios, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. Só é a igreja aquela que está fundamentada em Cristo. Aí a gente tem um problema. Como que vai estar fundamentada em Cristo se Cristo subiu para os céus? Pois bem, primeiro ficaram as suas doutrinas, sabe? As doutrinas de Jesus, que são doutrinas assim. As doutrinas fundamentais, irmãos e irmãs, são doutrinas claras. O crente leigo entende. As doutrinas fundamentais é aquele trabalho que o pedreiro vai fazer, que é pegar a escavadeira, a broca, o enxadão e tirar a terra. Precisa de letramento para isso? Não precisa, precisa de boa vontade, força e saúde. Quer dizer então que não precisa de letramento. As doutrinas fundamentais de Jesus, elas não são para os teólogos, os doutores, os especialistas. Doutrinas fundamentais de Jesus é para o homem do dia a dia, para a gente comum, que não tem aprofundamento teológico nenhum. Fundamentais é para ser entendido pela criança que pode receber o batismo, é para ser entendido pela pessoa idosa que está começando a ter alguma dificuldade de memória ou de entendimento. Doutrinas fundamentais de Jesus, elas são simples, é para o homem e para a mulher do dia a dia. Para ser igreja de Jesus, precisa dos fundamentos de Jesus, as doutrinas simples e simplificadas de Jesus. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é o Senhor Jesus Cristo. Se eu colocar lá o fundamento com o estatuto social como sendo o fundamento da igreja, acabou. Se eu colocar lá o pensamento do apóstolo fundador da igreja como fundamento, acabou, já não é igreja também. E é isso aí que é o problema das seitas. As seitas, elas não fundamentam a igreja em Jesus Cristo. Fundamentam em Deus no Antigo Testamento, por exemplo, o Deus Jeová do Antigo Testamento, e não em Cristo. Por isso que
todo movimento que não coloca Cristo Jesus como principal pedra de esquina, como disse o apóstolo Paulo, os construtores rejeitaram o apóstolo Pedro, os construtores rejeitaram a principal pedra de esquina, mas para Deus ela foi eleita e preciosa. Os construtores eram quem? Os rabinos da sociedade de Israel, os líderes judaicos. Eles rejeitaram Cristo como fundamento da fé. Quando eles rejeitaram a pedra, que é o Senhor Jesus, para Deus esta pedra ela foi posta como esquina de igreja, pedra de ângulo. A partir daqui a gente constrói o nosso prédio. É isso daí. Qualquer movimento religioso que não reconheça isso, Cristo Jesus como fundamento da igreja, aí coloca, não, o fundamento da igreja é Moisés, então não é igreja. O fundamento da igreja é Abraão, não é igreja. O fundamento da igreja é o Velho Testamento, não é igreja. O fundamento da igreja é o Deus Pai, não é igreja. Por quê? Porque o fundamento da igreja é o Deus Filho. Essa é a teologia de Paulo. É fundamental que Jesus seja o fundamento da igreja. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e fala o seguinte: a igreja é o seguinte, ela é um edifício, tendo Jesus Cristo como principal pedra de esquinas, e depois vem as camadas de fundamentos, quer dizer, a fundação. Aí vem o concreto, aí vem a ferragem, aí vem as colunas. Então, quem é? Aí diz, os apóstolos e os profetas. Então, apóstolos e profetas, aquilo que está escrito pelos apóstolos e aquilo que está escrito pelos profetas, aí vem subindo acima do edifício. Cristo primeiro, os apóstolos e os profetas. Cristo, o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento interpretado pela metodologia dos apóstolos, o que eles ensinaram. Se o apóstolo Paulo entendeu que Abraão é o pai da fé, eu já não posso mais dizer que Abraão não é o pai da fé, porque eu já tenho um apóstolo que disse, olha, Abraão é o pai da fé. Você e eu não podemos chegar aqui e dizer o seguinte, olha, é bem que o apóstolo Paulo falou que Abraão é o pai da fé, mas para mim o pai da fé é Noé. O que você está fazendo? Está removendo um fundamento dos apóstolos para colocar o seu. Olha, o Senhor Jesus ele disse assim, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Aí você diz, mas eu prefiro o Velho Testamento, onde é olho por olho, dente por dente. Você acabou de retirar o fundamento de Jesus para colocar outro fundamento. O apóstolo Paulo não admitia isso, porque lá em Corinto havia partidarismos, e os partidarismos eles são, Pai do Senhor, eles são altamente prejudiciais para a igreja, e não é a igreja instituição, meus irmãos, porque a igreja instituição de homens, ela vive bem com os partidarismos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou do João, eu sou da Maria, eu sou da Soraya, eu sou do Nelson. A igreja, a instituição, ela vive bem com isso. Cada um de nós segue as pessoas que têm mais proximidade. Mas a igreja, corpo de Cristo, não vive bem com partidarismo. Não vive. A gente chama de celeuma. Confusão. Babilônia, meus irmãos. Se nós pendermos para partidarismos dentro da igreja, particularidades, se nós não conseguirmos encontrar a unidade, o consenso, a concórdia, a palavra concórdia é com o coração. Se nós não conseguimos, nós estamos fugindo de uma doutrina fundamental que é a unidade do corpo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, todinho falando sobre a unidade do corpo de Cristo, e Efésios capítulo 4, também falando sobre a unidade da fé. Quando a gente fala da igreja, corpo de Cristo, é fundamental que nos seus fundamentos estejam os ensinos de Jesus e com os ensinos de Jesus, o que os apóstolos ensinaram e os profetas interpretados pelos apóstolos. Então Schmidt, ele vai dizer para a gente que se a gente pensar a igreja apenas no plano horizontal, de A a Z, não é igreja. Não é igreja. O que é a igreja? Ele diz lá, igreja é a comunhão com Cristo, comum união, tá vendo? Comum união. Nós estamos em uma união com Cristo, que a teologia chama de união mística. Mas o que é a união mística com Jesus? Cristo está em nós. Isso é a união mística.
Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. É uma unidade, meus irmãos. É uma unidade. Onde está o crente, ali está o Cristo. E onde está o Cristo, ali está o crente. Onde está o crente, está Cristo. E onde Cristo está, ali está a sua noiva, a sua igreja. Então eles são inseparáveis a partir desse momento. União mística. Quem faz essa união mística de nós com o Senhor Jesus? O Espírito Santo. Depois nós vamos ver a paractologia do apóstolo Paulo. O que ele fala sobre o Espírito Santo? Então, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo faz uma união mística. A palavra mística significa misteriosa, tá? Se é misteriosa, não dá para você saber o que é, porque é misteriosa. Como acontece, você não sabe. É um mistério, tá? A palavra mistério significa aquilo que está escondido no útero da mulher. Aquilo que está escondido mesmo. É como a semente humana no útero da mulher, está oculto. Ele vai se formando em embrião, mas de uma maneira misteriosa. Então, a nossa união mística com Cristo é um mistério, porque não tem compatibilidade de natureza entre nós, humanos, e o divino, tá, irmãos? Não tem. A natureza do Cristo, de acordo com Calbart, Calbart foi um teólogo da igreja, e ele falava sobre Deus é o absolutamente outro. Deus é o totalmente outro. Mas ele fala totalmente assim, Deus é o transcendente. Transcendente é aquele que está fora do universo, tá bem? Fora do mundo, fora. O mundo é imensurável, gigantesco. O mundo toma a totalidade do mundo físico. Deus está fora. E Deus ainda é maior do que o mundo. Os astrônomos falam de galáxias, falam de multiversos. Os astrônomos falam de universos paralelos, um mundo dentro de outro mundo. E Deus ainda é maior do que os multiversos, maior do que os universos, maior do que as realidades paralelas. Deus é transcendente, é totalmente o outro. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós, seres humanos, temos uma natureza humana. O que é nascido da carne é carne. E na teologia do apóstolo Paulo, carne e sangue não tem herança no reino de Deus. Não tem compatibilidade, não tem afinidade. Deus é o totalmente outro, Jesus é o totalmente outro, totalmente outro. Aí nós estamos falando de uma união mística. O totalmente outro, que não tem nada a ver com a nossa natureza, envia o Espírito Santo. O Espírito Santo faz o casamento do Cristo divino com a igreja de humanos. Isso aí é o corpo de Cristo. Essa união, ela é irreversível e é perigosa. Por que é perigosa? Porque aí Jesus ele entra com um prejuízo. Nós só damos prejuízo. Do ponto de vista humano, a igreja é um grande prejuízo para o divino. Por quê? Nós somos falhos o tempo inteiro, fracos o tempo inteiro. Então a gente está sempre em débito o tempo inteiro. É uma igreja fraca. Não é uma igreja, sabe, compatível com a natureza do Cristo. Mas o amor que o Cristo tem, esse amor envia o Espírito Santo a nós. O Espírito Santo pega a nossa fraqueza de carne, a fortaleza do Cristo, faz uma união mística de igreja, e agora nós somos um só corpo com Cristo. Isso é um mistério. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. União mística, misteriosa. As nossas naturezas são incompatíveis, mas o que faz o Filho? Ou o que faz o Cristo? O Cristo, ele dá a natureza dele para nós, a natureza do divino, e assume a nossa natureza. Não é que ele anula a nossa natureza, ele não aniquila a tua natureza humana. Você continua sendo humano, vai continuar sendo humano quando passar para as esferas dos portões celestiais, não vai deixar de ser humano. Então ele assume a sua humanidade, ele não aniquila, ele não destrói a sua humanidade. Você não vai se tornar Deus, vai continuar humano, ele assume a nossa humanidade. Mas nós assumimos a natureza dele. O apóstolo Pedro fala que Deus fez a promessa, e na promessa está a natureza divina. Então quem recebe a promessa, recebe a natureza divina. Você não é divinizado, eu não serei divinizado. Só que o apóstolo Paulo pega e fala o seguinte, olha,
eu sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, ele diz que nós acabaremos sendo absorvidos pela vida, absorvidos para dentro de Deus, postos em uma união mística inseparável com Jesus e irreversível. Não tem mais como Jesus se desgrudar de você, porque se tornou uma só pessoa, ou uma só carne. No caso aí, quem se une com um humano, homem e mulher, se faz uma carne com ela. Mas aí o apóstolo Paulo fala, mas quem se une com o Senhor, se faz um só espírito com ele. Isso aqui dá um bug na minha mente. O que significa? Que para que eu possa ser tirado da comunhão com Cristo, tem que acontecer um descolamento de placenta. Se acontecer o descolamento de placenta, quer dizer que vai acontecer o aborto também. Para que você seja retirado do corpo de Cristo, tem que acontecer um processo tão difícil, mas tão difícil, que você precisa ser abortado. Abortado. E para ser abortado do Senhor Jesus, tem que acontecer esse descolamento de placenta. A natureza de Jesus não vai ser compatível com a sua nova natureza, e a sua nova natureza não vai ser transformadora. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o homem velho, ele precisa ser transformado em uma nova criação. Depois a gente já falou um pouquinho da antropologia de Paulo na aula passada. O que acontece conosco então quando a gente vem para a igreja? Nós estamos entrando em um casamento com o Senhor Jesus. A palavra casamento é grudamento, tá? Colamento, ficar colado. Mas vai ficar colado como? Folha com folha. E quem vai fazer essa cola de folha com folha é o Espírito Santo. Vai ser uma celulose só, uma folha só. E depois, se você tentar descolar uma folha da outra, rasga, não rasga? A mesma coisa. Não é fácil para o Senhor Jesus abortar um filho, colocar um crente da porta para fora, jogar o crente fora do mundo. Por quê? Porque vai ficar rasgado ele, o Cristo e a pessoa. É uma união mística. Estar em Cristo significa exatamente isso, essa transformação de natureza que se torna irreversível, é um processo. Por isso que a salvação é processual, tá bem? Ela é processual, é algo que vai acontecendo eternamente, tá bom? A salvação é um ato eterno. Assim como Jesus, ele é um salvador eterno, a tua salvação é um ato eterno e é um processo. Se parasse esse processo agora, processo de salvação do Rogério, Cristo não vai mais me salvar. O que vai acontecer com esse processo? Ele tem que voltar, tem que se desenvolver para trás, tem que desgrudar, descolar a placenta, tem que abortar. Aí vai rasgar o Cristo e vai rasgar o Rogério também. Isso aí é a perdição. O apóstolo Paulo chega a colocar no nível do quase impossível, esse processo de aborto acontecer, a não ser para a apostasia. Mas se acontecer uma apostasia, nós entendemos, nós entendemos que não houve uma conversão. Nós entendemos, não era de Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criação, já é uma nova criação. Então aqui, quem está comentando isso para a gente é o Schmidt, tá bem? Somente a partir dessa comunhão com Cristo começa a existir a comunhão com os homens entre si e os irmãos. Bom, agora que você já está em plena comunhão com o Cristo, ele te aceitou na igreja, porque a gente fala, você quer aceitar a Jesus, né? Aceite a Jesus, você quer aceitar a Jesus? Mas é o inverso. O Cristo te aceitou na cruz, o Cristo te aceita na igreja, o Cristo te aceita na mesa da comunhão, ele te aceita. Então agora que o Cristo te aceitou à mesa da comunhão, você faz parte da família de Deus, diz o apóstolo Paulo. Vocês fazem parte da família de Deus e dos concidadãos dos céus. São concidadãos, é uma comunhão entre os céus e a terra. Porque a igreja de Jesus, ela é composta por santos do Antigo Testamento, composta pelos santos do Novo Testamento, da Nova Aliança, os que estão vivos, e composta pelos santos que já estão dormindo no Senhor. Isso aí é a igreja de Cristo. Contempla os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, que dormiram no Senhor, e os santos que estão vivos.
Isso aqui é a igreja, é uma unidade total, completa, perfeita. Você está em plena comunhão com Abraão e com Paulo, nesse exato momento, e com Cristo. Ah, então tá bom para mim, mas está em comunhão com seus irmãos aqui, que estão na luta ainda. Comunhão. Agora é possível nós termos comunhão, porque nós estamos ligados aos céus, ligados ao reino de Deus, estamos ligados às justiças do reino de Deus, concidadãos dos céus, meus irmãos. Concidadão quer dizer que você tem cidadania do paraíso, cidadania dos céus. Você é reconhecido como um peregrino na terra, mas os anjos de Deus que estão entre os céus e a terra, eles reconhecem em você um autêntico cidadão dos céus, em plena comunhão com Jesus. Aonde está o corpo, disse Cristo, ali se ajuntam os abutres. Aonde está o Cristo, ali está a sua igreja. Essa aqui é a ideia. E aonde está a igreja, ali está o Cristo. Isso é comunhão. Então nós somos uma grande família, gigantesca família. E eu sou pela minha família. Eu sou pelos meus irmãos. Eu sou por vocês. E sou por vocês em todos os momentos de festividade, de congresso, mas principalmente de tribulações. Porque a marca de nós, seres humanos, na horizontal, é padecer muitas tribulações, meus irmãos. Mas a tribulação de todas as ordens possíveis. Então a gente manter a fraternidade com os irmãos apenas no momento de congratulações, de bonança, aí não é comunhão. É congratular com os irmãos no momento de bonança e participar das aflições que se cumprem em nós. O apóstolo Paulo, ele chega a ter uma ideia de que ele está cumprindo as aflições de Cristo. Ele é uma continuidade das aflições de Cristo. Ele chega a dizer isso. Cristo está aflito e essa aflição ela passa pelo apóstolo. Ele cumpre as aflições de Cristo. Igreja, união mística, união verdadeira, comunhão e comunhão irreversível. Vou fazer uma pausa para a gente poder ir aqui para o próximo slide.